Segunda Guerra Mundial consumia a Europa e a Ásia em setembro de 1941. Nos Estados Unidos, os cidadãos da Califórnia, na costa oeste, temiam um ataque japonês. Inesperadamente, no meio de uma noite escura, o céu ficou vermelho. Pânico, alerta geral. Aquilo só podia ser início da invasão. E era. Mas nenhum japonês estava por trás daquela luz. Ela vinha de outro lugar, e o campo de batalha situava-se cerca de 100 quilômetros de altura. Os californianos estavam presenciando uma aurora polar. Este é um fenômeno luminoso produzido por partículas carregadas vindas do Sol. São prótons e elétrons que, viajando a 1.400.000 quilômetros por hora, penetram pelas linhas magnéticas da Terra, criando os mais variados efeitos luminosos. Os elétrons com altas energias emitem luzes e também são capazes de ionizar átomos e moléculas da atmosfera, e assim criam espetáculos fascinantes no céu noturno das altas latitudes. Uma aurora polar pode ser, por exemplo, uma cortina brilhante que se estende por centenas de quilômetros, movendo-se lentamente. Em sua base, insinua-se um verde, depois um vermelho, como se fosse a barra de um tecido que pulsa e ondula. Na antiguidade, quando nem se suspeitava que o Sol emitisse matéria, a ocorrência de uma aurora polar era sinal de ira divina, prenúncio de catástrofes e guerras, castigo certo. O terror se espalhava entre os espectadores. Aquilo só podia ser coisa de Deus ou do diabo. Passaram-se muitos séculos até que a ciência começasse a entender o espetáculo. O astrônomo Edmund Halley, no século XVII, foi o primeiro a ligar a ocorrência das auroras polares ao campo magnético terrestre, sua principal área de estudo. No entanto, foi apenas no fim do século XVIII que outro pesquisador, o americano Elia Loomis, daria um passo decisivo para transformar o mistério da aurora em ciência, ao investigar a atividade solar. Ele percebeu que, ao ocorrer uma erupção solar, 20 a 40 horas mais tarde, tinha-se notícia de uma espetacular aurora em regiões próximas ao norte do Canadá e dentro do Círculo Polar Ártico, que é o polo magnético da Terra. Mas que relação pode existir entre uma erupção solar, auroras polares e o campo magnético terrestre? Esta relação é dada pelo vento solar, uma descoberta que ainda não completou meio século. No final da década de 50, os cientistas perceberam que, além de luz e calor, o Sol também emite grandes quantidades de matéria, ou, mais exatamente, prótons e elétrons. Deu-se o nome de vento solar a este fluxo de prótons e elétrons. Ele é ininterrupto, mas quando há uma erupção solar, torna-se mais violento. As auroras polares podem surgir na forma de manchas, halos, arcos, faixas ou véus. Umas têm movimentos suaves, outras pulsam, formando um quadro mutante. Sempre a 100 quilômetros de nossas cabeças, no mínimo. A distância é providencial, pois a formação de uma aurora libera energia da ordem de 1 milhão de watts, que é o que produz a usina de Sobradinho, no Rio São Francisco.